a nossa visão. Venha nos dar um coração de servo, um coração disposto a ouvir e a obedecer. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Nós vamos prosseguir nesse terceiro livro do Alimento Diário, intitulado A Presença Invisível de Jesus. Nós vamos rever a terceira mensagem, intitulada A Bênção de Receber a Revelação. Essa mensagem foi a 11ª da conferência, ministrada pelo irmão Miguel, e ele fez um apanhado, um resumo das 8 primeiras mensagens ministradas pelo irmão Pedro. Então, se os irmãos devem ter percebido, é como se ele estivesse fazendo uma recapitulação e, ao mesmo tempo, uma aplicação prática de tudo que nós vimos no livro de Efésios até então. Basicamente, o capítulo 1 de Efésios. Um capítulo que nos traz muita revelação. E eu confesso para os irmãos que eu quis ganhar o encargo. Eu acho que ouvi essa mensagem umas 5 vezes. Para mim, sentir o sentimento do profeta. E é maravilhoso a gente perceber como o Senhor ele vai alargando os horizontes da gente quando a gente tem um sentimento de servo, um sentimento de querer ouvir para ganhar luz. E logo do início, o irmão, ele nos leva ao livro de Daniel, onde ele faz uma comparação com as 2 grandes edificações que há na visão de Nabucodonosor. Nós vimos que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele viu uma estátua, cabeça de ouro, que representava o governo dele, o peito de prata, representando o governo medo-persa, depois os quadris de bronze, representando o governo grego, e por fim as pernas de ferro, representando o governo romano. E os pés, eles eram uma mistura de barro com ferro, que não se mistura. E aquela visão deixou o rei confuso, e como ninguém sabia da interpretação, ele até resolveu matar os sábios da Babilônia, quando então Daniel chegou até ele, e não só
falou o que ele tinha sonhado, mas interpretou. E falou que, sem auxílios de mão humana, uma grande pedra foi lançada sobre os pés daquela grande estátua, e aquilo tudo se ruiu. Mas aquela grande pedra, que não tinha origem na manufatura humana, mas de Deus, ela cresceu e dominou sobre toda a terra. Então, Daniel, ele interpretou para o rei que aquela grande estátua representava o governo humano. E no final dos tempos, o Senhor Deus iria destruir aquele grande governo humano. Iria ser edificado um novo reino, o reino de Deus. Irmãos, e a grande pergunta é: em que nós estamos nos empenhados a edificar? O governo deste mundo? Ou nós estamos preocupados em buscar o reino de Deus? Eu acho que ninguém sã consciência vai falar: não, eu quero edificar o governo desse mundo. Nós já vimos, nós já cremos no Senhor e queremos estar nessa edificação do reino de Deus. O problema é que nós somos envolvidos pelo reino desse mundo. É o nosso sustento, é a nossa educação, são os nossos estudos, e a gente, sem perceber, nós estamos mais envolvidos do que gostaríamos. E o que vai nos ajudar a nos libertar disso? É nós ganharmos visão espiritual. É a palavra do Senhor que vai nos resgatando desse governo humano e nos introduzindo no governo de Deus. E, embora basicamente nós vamos ver nessa mensagem o primeiro capítulo de Efésios, o irmão, ele usa a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, para nos lançar luz a respeito das revelações que Deus tem nos dado. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do 9, 2:9. Fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito,
porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Até aqui. Irmãos, o Senhor quer nos revelar, mas se nós não estivermos exercitando o nosso espírito, nós vamos ficar patinando, sem conseguir ver muita coisa. Tanto é que, após falar sobre as bênçãos que nós recebemos no capítulo 1 de Efésios, as bênçãos do Pai, as bênçãos dos filhos, as bênçãos do Espírito, Paulo então começa a orar para que os efésios possam estar ganhando o que ele ganhou. Nós não estamos aqui preocupados que os irmãos ou que nós tenhamos o entendimento intelectual. Falar qual é a bênção do Pai? Aí os irmãos falam, não, é a nossa escolha, né? A nossa predestinação. Qual é a bênção do Filho? É a redenção, é o encabeçamento em Cristo. Qual é a bênção do Espírito? É a nossa marca, né? É o antegozo que Ele nos dá. Não, isso a gente pode até decorar, mas a questão é nós desfrutarmos isso e tomarmos posse dessas verdades. Senhor Jesus, vamos prosseguir no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente até aqui. Foi dado gratuitamente. Agora, resta a nós sabermos se vamos tomar posse ou não. Eu chego e falo, ó, esse lápis é seu, né? Mas se você não tomar posse, vai ficar aí, vai se perder. Da mesma forma é a palavra do Senhor. Ele nos deu, nós temos que tomar posse. E assim, nós seremos bem-aventurados. Espiritualmente, pode não ter lógica nenhuma. Até o irmão usa o exemplo de Elias. Elias, quando ali no primeiro livro de Reis, capítulo 12, lá é descrito um grande embate que houve entre os adoradores de Baal, os profetas de Baal e Elias. E Elias desafia a eles para que Deus, que fosse verdadeiro,
se fosse Baal, que se fosse o Deus de Israel, que viesse e consumisse a sua oferta. E eles fizeram as suas ofertas e nada aconteceu. Aí, quando Elias faz a sua oferta, seu holocausto, ele manda que jogue água. Então não tem lógica. A proposta era que Deus viesse consumir com fogo. Você está esperando fogo e joga água? Qual é a lógica disso? Né? Mas isso não é a lógica humana. Irmãos, nós temos diante de nós duas edificações. A edificação humana tem lógica, mas para nós ganharmos na edificação de Deus, não que nós não possamos usar lógica, mas é uma lógica do Espírito. E a lógica do Espírito é, muitas vezes, joga água, porque vai vir fogo. Então, que nós possamos sermos governados pelo Espírito e não pela lógica humana. Senhor Jesus, vamos para Efésios. Efésios, capítulo 1, fala: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, para começar, nós aqui temos que nós somos abençoados. Nós muitas vezes damos muito mais foco para os nossos problemas. Eu não sei quais são os problemas que você tem vivido ou que eu tenho vivido. Nós, humanamente, damos ênfase a isso, os problemas. E aqui, nos é ensinado a ver as bênçãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Primeira coisa, não é nesse mundo, é nas regiões celestiais. Eu posso estar passando por um problema? Posso. Quer sejam problemas financeiros, quer sejam problemas sentimentais, não importa. Quer seja problema de saúde, nós vamos passar sim por problemas, mas nós temos que saber que nas regiões celestiais nós somos abençoados. Quando nós tivermos isso em foco, nós vamos ter a percepção do apóstolo Paulo. Paulo, falando para os filipenses, ele falou, olha, na realidade, eu preferia até estar com Cristo. Eu preferia morrer, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele tinha subido aos céus.
ele tinha tido visões que nós não podemos nem falar. Ele falou, mas por causa da obra que eu ainda tenho aqui, eu vou ficar. Então, essa é a percepção do Paulo, que já tinha visto essas bênçãos nas regiões celestes. Se nós tocarmos no Espírito, nós vamos conseguir perceber que os nossos problemas, eles vão continuar a existir. Mas eles vão ter a sua dimensão apropriada, porque nós seremos pessoas abençoadas no Deus triuno. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, não fomos apenas abençoados, nós fomos escolhidos por Deus. E sabe quando? Antes da fundação do mundo. Então, quando a gente toca nisso, o nosso problema que vai durar talvez algumas semanas, talvez alguns meses, ou talvez alguns anos, o que é diante de uma eternidade? Mas nós temos que tocar que eu não só sou abençoado, mas eu sou escolhido pelo Pai. E no versículo 5 fala, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, ou melhor, traduzindo, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Aleluia, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia, essa é a bênção do Pai. Nós fomos escolhidos, né, e predestinados. É muita bênção. Temos que apenas tomar posse. Tomar posse pelo Espírito. Aleluia. E seguindo o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Temos a redenção. Quando nós chegamos em Apocalipse 12, nós vemos que se nós queremos ser vencedores, nós precisamos aprender a usar o sangue do Senhor. Pecou, falhou, nós temos que nos arrepender. Confessar o nosso pecado diante de Deus. E, se necessário, diante dos homens também. Porque se eu vou lá, bato na cara do FIDA e falo um tanto de desaforo para ele, e depois me arrependo, não basta eu pedir perdão para Deus, eu tenho que me humilhar e falar, ô FIDA, me perdoa. Eu fiz o que não devia. Então, nós precisamos aprender a usar o sangue do Senhor.
Mas é um pecado oculto? Eu tenho que pedir perdão a Deus. E está resolvido. Senhor Jesus. Agora nós precisamos saber que o sangue é para perdão de pecados. O sangue não tira a consequência dos pecados. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus triuno. E aí, assim como Deus, nós temos a responsabilidade por todas as nossas decisões. Quer seja no passado, quer seja no presente. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. A consequência do pecado é nossa. Senhor Jesus. Aleluia pela redenção, pelo sangue precioso, a remissão dos pecados. Remissão quer dizer, alguém pagou o preço. Era para eu morrer pelos meus pecados. Mas o Senhor, Ele se antecipou. Por isso que Ele se fez homem, para poder morrer pelo homem. Aqui homem é os filhos de Adão, tanto os homens como as mulheres. Então Ele se fez homem para poder morrer pelo homem, mas quando o sangue dele caiu na eternidade, ele não poderia ficar apenas para um homem, mas ele morreu para todos os homens. Aleluia. No passado, e no presente, e no futuro. Senhor Jesus. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. Nós vimos, a irmã Marilene lembrou qual a vontade de Deus. Somos nós. Qual a vontade de Deus? Sou eu. Ele quer que eu seja transformado de um homem terreno, egocêntrico. É impressionante como a gente começa a observar as criancinhas. Uma das primeiras palavras que elas aprendem a falar é meu. Isso é meu. Porque é a nossa natureza. Não é fácil a pessoa no seu natural se colocar no lugar da outra. Mas é o que o Senhor quer que a gente aprenda no Espírito. Senhor Jesus. E no versículo 10 fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aleluia. O Senhor, Ele
nos redimiu, não apenas para nós ganharmos uma nova natureza, sermos comprados por esse sangue precioso, mas Ele quer encabeçar todas as coisas. Então, é por isso que essa grande montanha, ela não é feita para o esforço humano. Essa grande montanha, ela é feita na medida em que nós nos humilhamos e falamos: Senhor, faça a tua obra em mim. Senhor Jesus, aí sim, essa grande montanha, ela vai encher toda a terra. Para isso, Cristo precisa nos encabeçar. Isso é o que está no 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos chegando nessa dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude é completude. Nós estamos chegando no final dos tempos, os tempos estão se completando. Então nós temos que aproveitar. Eu creio particularmente que nós estamos vivendo a última década. Nós, por exemplo, eu não sou avô, mas eu tenho chance de ser avô. Mas eu duvido que minha filha tenha tempo de ser avó, ou meu filho tenha tempo de ser avô. Ou seja, nós temos que aproveitar o tempo de hoje, para que o Senhor possa fazer em nós essa obra de transformação. Tomarmos posse de todas essas bênçãos. Então, nós vimos até agora as bênçãos do Pai, a escolha, a predestinação, as bênçãos do Filho, a redenção e o encabeçamento. Agora vamos ver o versículo 13 em diante. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmão, naquele tempo era comum as autoridades terem um selo, era como um anel feito em baixo relevo. Então, quando ele tinha que mandar uma correspondência, ele pegava aquele anel, colocava uma espécie de uma cera, né? E ali ele selava com aquele anel. Mas vamos para um outro selo que nós conhecemos, um selo a ferro quente. Quando um fazendeiro compra uma vaca, ele vai e geralmente coloca as suas iniciais em um ferro quente e ali ele vai e marca a sua raiz. O Senhor, meu Espírito, Ele nos marcou. Essa é a primeira bênção do Espírito. Nós somos marcados,
nós somos selados. E isso não tem lógica, porque ninguém vai ver uma marca a ferro quente em alguma parte do nosso corpo. Essa marca, ela está em nosso espírito. E ela é feita pela palavra. É a palavra do Senhor que chega e nos convence do pecado, nos convence que nós precisamos nos humilhar e confessar ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós ganhamos uma convicção, que é um selo, que as pessoas de fora falam, não entendi nada. Mas porque não é governado pela lógica humana, vem do Espírito. Senhor Jesus, prosseguindo, Efésios 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, naquele tempo, era comum usar um penhor, como fosse uma amostra. Se alguém fosse vender uma terra ou coisa assim, colocava uma amostra daquela terra, para mostrar que tipo de terra. Então, o apóstolo aqui refere-se a esse tipo de penhor, o costume da época. Ou seja, é o antigozo. Hoje, nós podemos ter o antegozo de todas essas bênçãos. Nós não estávamos lá, mas pela palavra, pela fé, nós tomamos posse. Então, hoje, nós podemos ter esse antegozo, nos alegrarmos, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, problemas, nós podemos nos alegrar com todas as bênçãos. Aleluia. E aí, Paulo, ele, no versículo 15, ele fala, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Ou seja, não adianta ter todas essas revelações, todas essas bênçãos maravilhosas que são capazes de mudar o nosso viver, se nós tomamos posse dessas bênçãos, se nós não misturarmos isso com oração. Então, Paulo, ele escreveu sobre todas essas bênçãos, mas agora ele começa a orar. Para quê? Para que aquilo não caia num conhecimento intelectual. Mas eu preciso viver o ser abençoado, ser escolhido, ser predestinado, ser redimido, ser encabeçado por Cristo, receber essa marca maravilhosa do Espírito e termos esse antegozo, né? O Senhor, Ele quer que tudo isso seja praticado no mover atual de Deus.
Então, quando nós sairmos para pregar o Evangelho, nós saímos para cuidarmos das pessoas. Quantos contatos novos o Senhor tem dado para nós aqui em Carlos Chagas? Quando nós formos cuidar dessas pessoas, nós temos que ter essa convicção, né? Eu sou um escolhido, predestinado, né? Redimido, encabeçado, marcado. E tenho esse antigozo, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor nos almeja que nós sejamos tais pessoas úteis, né? Como nós vimos ontem, né? Com a vontade de Deus, né? É você, sou eu, né? O Senhor quer nos ganhar para que nós tenhamos utilidade a Ele. Amém? Nós ainda temos algum tempo, vamos multiplicar em pequenos grupos de 4 pessoas e vamos ruminar essa palavra e depois, quem sabe, nós vamos poder compartilhar também essa palavra.